Abri o meu Max 2018. Vou pegar esse arquivo que eu já tinha feito para dar uma prévia de o que a gente vai fazer. E aqui são os padrões, né? Eu começo geralmente, não faço de cabeça, eu faço uma pesquisa de referência e tal. E o padrão que eu vou fazer hoje, que eu acho que é o mais breve, esse daqui de baixo demora um pouco mais, mas o resultado é basicamente isso aqui. É isso que a gente vai procurar, vai buscar. E esse daqui, um padrão que a gente consegue ser mais dinâmico aí, né? Então, no primeiro momento, o que eu faria? Eu criaria um plane aqui e aplicaria um material qualquer. E no meu diffuse eu colocaria a minha referência. E após isso, para saber se ela está na proporção correta, eu venho aqui em UVW Map, clico em Bitmap Fit e eu caçaria aqui a imagem dessa textura, né? E o mapeamento naturalmente colocaria na proporção daquela imagem. Se não tivesse na proporção da imagem, o plano, quer dizer, a imagem ficaria no plano, mas se o plano tiver maior ou menor, a gente coloca um Edit Poly embaixo do UVW Map e eu venho vindo editando os vértices, né? Então eu posso clicar nesse botãozinho aqui que ele vai me dar uma prévia de como tá já com o VW Map. Isso aqui a gente ajustaria facilmente, tá vendo? O tamanho. Beleza, estou com a minha referência aqui. Vamos começar a modelar. Eu deixo isso na minha vista de top. Deixa eu guardar aqui minha caneta. E o que eu reparo? Eu já reparo que o que é branco aqui é o que a gente vai buscar, né? Então eu venho aqui nas minhas primitivas, pego um plano. Eu já deixo configurado aqui no meu snap. Se eu apertar S, ele vai dar o snap, né? Que ele vai... Se você clicar aqui no botão direito, você seleciona o que você quer que ele grude, né? Então eu selecionei os vértices. Então se eu desenhar aqui um plano e nesse meio caminho que eu apertar o S e aproximar de algum vértice, ele começa a grudar. Tá vendo? Então beleza, eu vou usar isso para começar a criar. E aqui, mais ou menos pela imagem mesmo. Já deixei o primeiro plano. Vou jogar um pouco para cima. Gosto de colocar uma cor mais forte. A gente não vai se basear totalmente pela imagem, porque a imagem ela não é totalmente simétrica. Então o que eu vou fazer? Eu vou me basear pelo tamanho desse quadrado que eu fiz aqui. Então eu posso vir aqui nas minhas funcionalidades de pivô, mando afetar somente o pivô. Com um Alt A, que é a ferramenta de alinhamento, eu vou clicar nesse plano e vou mandar o pivô bater com o pivô dali. Então ele vai ficar bem no centro. Então se eu precisar rotacionar, ele rotaciona a partir do pivô, enfim. Só que só vou usar nesse momento para usar a ferramenta de Mirror e jogar lá para o outro lado como uma instância. Beleza, a lateral é fácil. A gente consegue observar que a gente tem mais um padrão aqui. Eu vou até habilitar minha ferramenta de desenho. Trabalho assim alto. A gente repara que a gente vai ter um padrão aqui. Um padrão aqui. Outro aqui. E mais um aqui, né? A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Vou começar por essa espécie de pirâmide aqui. Como eu já tenho criado aqui um plano na altura certinha, ali perto, eu já vou voltar com o meu Affect Pivot, vou botar ali Center to Object para voltar para onde estava. Com um Shift apertado eu arrasto para o lado e gero uma cópia. Dessa vez eu não quero uma instância, eu só quero uma cópia.
A diferença de instâncias é que se você, objeto instanciado, se você mexer em um, vai afetar o outro. A cópia não. Eu vou fazer um esquema aqui também, que eu vou deletar essa parte de cima, dar um edit poly, deletar essa parte de cima do meu plano. Vou deletar isso aqui que eu não quero. Tem muita informação. A gente começa a trabalhar sempre com o mínimo de informação possível. Se você quiser ter uma visualização melhor da imagem de baixo, você sempre pode, com o seu objeto selecionado, apertar Alt X, que ele começa a ficar transparente. Então eu venho aqui nos meus vértices e vou começar a fazer esse desenho. Buscando ali a referência. Seleciono a aresta, clico na aresta e com Shift apertado eu consigo expandir isso aqui. Tirar o Alt X para ficar mais visível. E vou jogar lá para cima. É importante que isso aqui fique perfeitinho, simétrico, o outro lado, né? Para o padrão ficar bacana. Então, eu vou selecionar essa aresta e vou jogar... Deixa eu ver. Vou jogar aqui para o meio mesmo. Acho que não precisa de uma precisão muito grande. Pela imagem vai. Só que eu não vou completar, né? Porque se eu começar a fazer isso aqui na mão, com certeza vai ficar errado. Não vai ficar um lado igual ao outro. Então, a partir daqui mesmo eu já dou um symmetry. Joguei para o outro lado, vê que está um pouquinho para fora, você clica aqui na opção do Mirror e pode ir aproximando um pouco. Aí foi. Vou dar um Edit Poly por cima. E a gente cria o outro padrão lá. Mesma coisa. Vou duplicar, deixa eu só tirar essas subdivisões. Vou duplicar. Edit Poly. Deixa eu mudar a cor para ficar mais explicativo. Começo a desenhar lá de novo. Sempre só até a metade aqui, porque você vê que esse padrão ele é rebatido, né? Então eu posso criar, se eu vier nesse plano aqui, colocar uma aresta no meio, eu tenho como usar aquela função de snap. Se eu pegar os vértices aqui, apertar S para ligar o snap, eu coloco aqui no meio, ó. Mando ele fazer alinhar com esse vértice daqui, e isso se torna o meio do meu objeto. Então vou jogar esse meio lá para a lateral, para ficar certinho. Começo a acrescentar aqui informação. Beleza. Eu não completo, porque eu vou rebater com o Symmetry. O meu pivô ele já está aqui no limite, e é o que o Symmetry vai levar em conta, né? Então, dessa vez eu acho que é em Y. Como ele não apareceu, a gente clica em Flip. Já flipou. Ignora essa questão aqui de não tá batendo com a foto, que isso é uma simetria, não tem como tá totalmente errado isso. Tá batendo direitinho. Agora, a gente pode pegar o pivô disso aqui, centralizar novamente com o plano que estava embaixo, com a imagem lá. Eu vou dar um mirror como cópia, porque eles vão ser diferentes. Mudando a cor. Agora eu vou pegar esse triângulo e fazer a mesma coisa. Mas tem que ser... Peraí, venho aqui na opção de pivô. Alt A. Clico no plano lá de baixo para alinhar o pivô. Vou dar um mirror.
em Y, como cópia. Só que o que está acontecendo aqui, né? Não está finalizado, porque está tudo na mesma altura ali, né? Isso aqui não vai parecer uma trama, vai parecer um objeto, uma superfície lisa, né? Então a gente tem que começar a tramar isso. Eu vou pegar até a imagem de referência, vou duplicar ela aqui, e pelo próprio desenho, não sei porque está travando, um plano não deveria ser tão pesado, a gente repara que o que está começando aqui, ele está indo por baixo desse daqui e por baixo desse daqui. Esse aqui vem por baixo, depois vem por cima. Então é isso que a gente vai ter que observar, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou começar a mexer nessa altura aqui do lado. Vou criar para facilitar a minha visualização também, eu posso esconder esses laterais. Vou dar um Hide Selection. Eu gosto sempre de ir criando Edit Poly em cima de Edit Poly para ser um processo não destrutivo. Vou criando informação assim. O atalho para isso, você seleciona o loop, né? E dá Ctrl Shift E, aí você cria uma aresta, ele vai criar bem no meio, centralizado, né? Criei mais algumas informações aqui de malha. E, segundo aquilo ali, essa parte aqui vai vir para baixo. Se você quiser deixar essas arestas mais na direção aqui de como está seguindo, que está meio tortinho, a gente pode vir aqui nessa opção do Edit Edge, Edit Geometry, desculpa, seleciona Edge, e agora quando você for mexer a Edge ou o vértice, ela vai andar pela topologia, ela não vai... Se eu arrastar para baixo aqui, ela meio que está pegando esse vértice e andando pela aresta, né? E se eu quiser puxar para fora, ele não entende, que ele só vai andar pela topologia. Se o nó não tivesse apertado, ele iria naturalmente. Então, para acertar meio que o ângulo disso, eu selecionei o Edge, vou com o meu Rotation, e consigo rotacionar isso aqui mais facilmente. Jogo isso mais para cá. E agora, reparem que eu não estou com um objeto lotado de subdivisão. Vou pegar essas duas arestas, vou abaixar. Tem que ligar o none de novo. Abaixei. Tento criar uma curva suave. E aqui no desenho, eu percebo que vai passar por cima, né? Esse lado vai passar por cima. Então, novamente, eu vou ajustar aqui com Edge, vista de topo. E ao invés de jogar para baixo, agora eu vou jogar para cima. E é bom jogar um pouquinho para cima mesmo, que depois isso vai ter espessura. Então, cria um espacinho ali, né? Beleza, gerou esse tipo de padrão. Aqui que eu posso fazer? Ao invés de... eu preciso fazer esse de cima também. Não, deleta isso daqui. O pivô já está no centro. A gente dá um mirror lá para cima. Só que como cópia. Aqui. Só que agora a gente precisa de um novo mirror sem cópia, para o contrário, para ele ficar ao contrário. Então, eu tiro, boto em X, boto no clone, para ele dar um mirror nele mesmo. E você vê que a gente fez o nosso primeiro tramado, né? O que vai ser importante para gerar depois que a gente for gerar lá só o centro que está errado. Gerar o padrão no ZBrush. Que isso aqui seja uma figura... eu falo talhada, né? Talhável, que é um tile. Que essa ponta daqui vai ser a continuação daquela ponta de lá. Então não adianta você pegar a ponta
disso aqui tá lá em cima, essa daqui tá, aquela lá tá lá embaixo, que quando você for replicar isso, não vai estar coincidindo, né? Então as pontas, elas têm que estar na mesma altura, batendo exatamente ali. E a prova real que a gente faz, a gente pode selecionar isso tudo aqui, ó, e joga lá para baixo, duplica isso e vê se está batendo. Então beleza, calma aí. Vou pegar esse padrão pronto aqui. Bom, acho que deu para ter ideia de como projetar aquele modelo. Eu vou pular aqui para o que eu já tenho pronto, para você ficar mais dinâmico. Esse aqui é o que eu tenho pronto. E a gente tira, como é que a gente vai tirar a prova real se isso vai funcionar, né? Eu pego esse modelo aqui todo que eu já atachei, isso virou um objeto só, né? Porque isso aqui está separado. Se eu quiser transformar no objeto só, eu venho Attach, aqui em Edit Geometry, vou clicando no que eu quero que vire um objeto só. Enfim. Aquilo lá virou um objeto só. Eu venho com o meu Affect Pivot, ligo o meu Snap e coloco o meu pivô lá para cima, ó, no limite. Por quê? Porque agora eu vou duplicar e eu quero que essa ponta aqui bata, grude lá embaixo, direitinho, com o Snap. E dessa forma, aqui eu vou duplicar a constância, tá? E eu vou explicar por quê, mesmo sendo a prova real. Eu vou dar uma olhada, ver se está batendo direitinho. Não precisa estar perfeito, porque o ZBrush ele faz uma interpolação. Mas digamos que isso aqui não tivesse bacana, não tivesse batendo direito. Tem uma dica que eu posso dar para vocês, que assim que vocês duplicarem como instância, eu vou transformar isso tudo aqui lá no plano de volta. Vocês podem ir acertando, por exemplo, eu sei que essa ponta aqui vai bater com essa ponta, então eu seleciono aqui e seleciono lá. Que aí quando a gente for mexendo, ó, a gente tem noção da curva bem no encaixe. Isso fica bem fácil de visualizar se tá ou não tá funcionando. Se o pivô for lá para longe e eu quiser olhar aqui, eu posso habilitar aqui esse botãozinho e no Z eu tô vendo se a curvatura tá ficando boa. Entendeu? Então beleza, eu fiz isso aqui, o padrão tá bonito, tá bacana, vi que tá rebatendo direitinho. Eu deixo do jeito que tá, não ligo esse Isoline Display, porque esse Isoline Display ele é para visualização aqui do Max, né, para não ficar tão pesada a malha na tela. Mas se você deixa esse Isoline Display ligado e joga para o ZBrush, ele dá uma bugada na malha. Então desliga isso, exporta como ABJ mesmo, aqui. Export Selected, OBJ, salvo onde vocês quiserem, e a gente volta para o ZBrush. Eu já tenho isso salvo. Eu vou dar um duplicate e vou importar o meu padrão que eu fiz, né? Não. OBJ, padrões, padrão 3. Importei. Agora, eu aqui na tela, eu vou colocar na posição que eu gostaria que isso aqui virasse um Insert Mesh. E para esse padrão funcionar, a gente vai deixar ele não assim, na horizontal, mas a gente vai deixar ele na vertical. Isso importa na hora da gente... faz diferença na hora da gente criar o brush, tá? Então, ele virado nessa posição, eu clico no meu brush e mando ele criar um Insert Mesh. Cliquei, boto New... E ele criou um brush para mim. Se eu vier aqui, ó, eu tenho esse brush Insert Mesh, que a gente pode nomear depois. Pode dar pode dar um save aqui, colocar com o nome que quiser e tal, e depois importar nos arquivos. Só que o que acontece? Quando eu crio um Insert Mesh, a função dele é clicar, arrastar, e ele gera, né? E não é isso que eu quero criar um padrão. Como é que eu faço, transformo isso num padrão? Eu vou lá em Stroke, Curve, habilito o Curve Mode. Vamos ver como fica agora. Vou riscar agora.
Por causa do tamanho do brush ficou muito pequeno. Isso tem relação com o tamanho do brush, tá? Vou traçar. E ele já começa, notem que está na ordem direitinha, né? Está seguindo o fluxo correto desse padrão, porque na hora de criar o Insert Mesh, eu deixei nessa posição aqui. Se eu tivesse deixado assim, quer ver? Eu vou criar outro Insert Mesh. Só que eu vou dar um append, eu quero que ele crie uma nova opção ali nesse mesmo brush. Ó, ele está de lado agora. Se eu voltar aqui, e quiser um Stroke of Mode, ele vai ficar lateral. Ó. Então, se esse problema já for gerado para você, é só lembrar que na hora de você criar um Insert Mesh, ele tem que estar na posição certa. Ah, o Marco é maluco, porra. Parece que tá maneiro, mas tá tudo craquelado ali. O que a gente vai fazer? A gente precisa mandar o ZBrush soldar essas partes, né? Então, a gente vem aqui em Brush. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Venho no meu Curve. Não é no meu Curve, é nos meus Modifiers. E eu clico em Weld Points, que é soldar os pontos, né? A partir desse momento, quando eu traçar, ele gerou um padrão soldado. Vocês podem reparar que algumas coisas estão invadindo também a malha. A gente pode ter um controle melhor disso vindo em Brush, Depth, e aqui a gente controla onde essa linha preta seria a superfície que você está tracejando e o pontinho preto seria a altura que o teu objeto vai ser projetado. Então, se eu aumentar muito isso aqui, ó, tracei, olha como ele está longe da superfície. Né? Então, vamos lá no nosso cinto que a gente estava fazendo. Essa função, ela vai precisar que você esteja com um objeto de uma subdivisão só. Deixa eu confirmar. Exatamente. Então, geralmente eu duplico isso. Geometry. Volta um pouquinho a subdivisão, deleto a mais baixa e a maior. Boto o brush mais ou menos no tamanho que eu acho que vai ficar. Vamos testar, né? Vou desligar esse surface que ele está aplicando também nesse padrão. Muito grande. Isso aqui é teste mesmo, aí testando. Um pouquinho menor. Mas 13 aqui já está mais interessante. Então, vou tentar fazer direito agora. Beleza. O meu depth está lá em cima. Calma aí. Tirei o padrão ali, tá saindo, isso não tem problema. Para finalizar isso, eu clico na malha, porque se eu ficar clicando em cima, ele continua editando. Então, isso aqui é final, você clica, dá um clique na malha que está embaixo, aí vai perder aquela linhazinha aqui que está no meio, ó, e vai transformar num objeto. Vou aproveitar o que está mascarado ali, já vou dar um Ctrl W para virar um polygroup só, e eu vou esconder com ele. Escondo com ele, delete hidden, não preciso daquilo. Tenho o meu cinto, e eu gosto de trabalhar sempre com subdivisões diferentes. Vou até mudar um pouquinho a cor para ficar... E aqui é um trabalho manual mesmo, que a gente vem aqui na mão, começa a acertar devagarzinho. Eu não costumo dar puxadão, eu vou de pouquinho em pouquinho. Não se preocupe se distorcer um pouco, porque não vai ficar visível, não vai ficar perceptível se você fizer com carinho. E um último detalhe que eu gosto de dar, o que geralmente fica muito fino, é dar um inflate aqui, ó, e já fica uma peça bem mais robusta. Posso dar um Ctrl D, começar a subdividir, posso dar uma esmufada por cima. Essas áreas aqui, eu vou tirar a subdivisão.
posso cortar elas mesmo com Trim Curve. E é basicamente isso, cara. É o que eu queria apresentar hoje aí, né? Uma espécie de tutorial, né? Que eu pude mostrar um pouco um pouquinho do ZModeler, um pouquinho daquele brush do Topology, um pouquinho de mapeamento, um pouquinho de Max. Sim. Então, assim, só acrescentando e lembrando para quem não trabalha com a modelagem poligonal fora do ZBrush, né? Você consegue fazer em qualquer lugar. Porque tem uma galera mais nova que não pegou, né? Max, Maya, Blender, por exemplo. E tá aprendendo tudo no ZModeler mesmo. O processo também segue o mesmo, né, velho? Você vai criar uma projeção do plane aí, vai modelar por cima, o ZModeler mesmo, vai criar o padrão e vai repetir do mesmo jeito para criar o brush e tudo mais, né? No Max... Com certeza. Isso aí a pessoa escolhe o software que desejar melhor. Sim. Eu só quis mostrar a importância do entrelaçado e que o padrão, ele esteja... Se você andar com ele para trás, ele tem que estar rebatendo direitinho. É a preocupação de um lado estar casando com o outro, entendeu? Porque se não estiver casando, isso nunca vai funcionar. Nunca vai ficar homogêneo. Entendeu?